pelas redes sociais. Deus os abençoe. E se houver alguém visitando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, em nome de Jesus. Bom, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 17. Mateus, capítulo 17, do versículo 1 ao 13, que diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre seu rosto e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram senão a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Por que dizem, então, os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo, disse-lhes: Em verdade, Elias virá primeiro, e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, obrigado por estarmos na Tua casa. Obrigado mais uma vez por estarmos diante de Ti, louvando e engrandecendo o Teu nome e tendo o privilégio de ouvir a Tua voz. Abra os nossos ouvidos neste momento, para que a Tua palavra, essa semente poderosa, possa germinar em nossos corações e uma grande árvore frutífera possa surgir em cada cristão aqui, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, pode se assentar. Existem 2 maneiras de pensarmos a história, Deus operando na história. Há o registro da história que diz respeito aos vários momentos dos seres humanos, coletivo. Ou seja, a história como um todo, desde a criação. Aquilo que foi narrado. E para esses seres humanos existentes na história, no tempo e no espaço, existe uma testemunha ou um meio profético que Deus estabeleceu a todos os cristãos, a todo aquele que crê. Deus colocou como testemunha e como direcionador na história, que é as Sagradas Escrituras, ou que são as Sagradas Escrituras. E por quem Deus começou
estabelecendo esse meio de comunicação? Moisés. Lembram que Moisés subiu ao monte e lá ele recebeu as tábuas da lei. Não foi ele quem escreveu, foi Deus quem os deu, ou as deu. Há quem pense que os 10 mandamentos são apenas esses 10 que nós lemos. Mas há quem diga que não, que esses 10 que nós lemos são apenas resumo, os 10 resumos de todos os códigos inscritos a Moisés. Pois, se todos os códigos inscritos e dados a Moisés estivessem aqui, talvez nós não teríamos apenas a Bíblia, teríamos outras coisas, está entendendo? Outros escritos. Mas, enfim, nós temos aí os 10 mandamentos como registro imutável, a Bíblia, a palavra de Deus inscrita, que é o registro imutável no tempo e no espaço, dado a Moisés, e aquele registro em que a letra é o meio comunicativo a qual todo aquele que crer deve acessar e ler para cultivo da sua fé, ela é e deve ser inalterável ou inalterada, apenas como um alvo a ser compreendida. Se houver complexidade na minha mente, isso não será prova de que há erro nela, e sim que há limitação no ser que ler. Agora vejam bem, além da Bíblia como registro, como meio de comunicação dado por Deus, no tempo e no espaço, na história da humanidade, há também um outro meio profético, que é o testemunho da própria pessoa. O homem, como um exemplo de vida. E esse homem, como exemplo de vida, fica também registrado na história de quem acompanhou. Então vejam, há o registro da história, de Deus operando na história, gravado aqui, por meio das letras nas Sagradas Escrituras, e há o registro profético em que eu, você, estamos nessa história, agentes individuais, ou indivíduo, não no coletivo. Porque eu não conheci Moisés e Elias, eu não conheci Pedro, Tiago, João, mas eu estou nessa história, essa história universal da humanidade. Todos nós vivemos uma fatia dessa história. Então eu também sou um agente nessa história. E é como se Deus levantasse 2 embaixadores. Um, em que o registro coletivo se dará para que todos esses seres acessem, que é Moisés, acessem essas escrituras, e o outro embaixador seria Elias, o profeta, a vida, o homem que não escreveu nada, não recebeu nenhuma letra no céu, mas ele foi como uma espécie de, não colocarei na mesma instância, mas uma espécie de representante humano,
de Deus na terra. Mesmo sendo um homem falho, pecador e errante. Não pense que Cristo foi um representante humano de Deus na terra. Porque Cristo é a encarnação do Verbo. É incomparável. Cristo não foi um embaixador. Cristo é o próprio Deus na terra. E nessa experiência que nós acabamos de ler, aparece Elias, 2 homens supostamente mortos. Obviamente que mortos. Mas apenas pensando na experiência que temos com a vida e com a morte. Moisés e Elias. Em uma espécie de, como eu disse, representação da continuidade da vida, de testemunha. Nós leremos daqui a pouco o livro de Apocalipse, que fala das 2 testemunhas, no capítulo 11. E eles aparecem como embaixadores do Deus da história, porque é Deus quem os envia. E eles aparecem nessa experiência fantástica, que é a do Monte da Transfiguração. Os discípulos, eles presenciam essa experiência em que Cristo está ali, e os 2 homens, embaixadores da história, surgem. Eles não falam com Moisés e Elias, eles falam apenas com Cristo, mas Cristo fala com Moisés e Elias. Em outro texto, a Bíblia diz que Moisés e Elias falavam com Jesus a respeito da sua morte, ou eles dialogavam a respeito da morte de Cristo. Então vejam bem, 2 embaixadores que representam a lei, o registro bíblico, a letra inalterável, e o ser humano, o agente humano, o testemunho, o cristão, o convertido, o santificado, o transformado, como também a expressão da embaixada de Deus aqui na terra. Agora, tanto os discípulos como Moisés e Elias presenciam uma ou mais uma maravilha em sua estadia na terra. Vejam, os discípulos, olhem aqui no versículo 2, terão uma experiência sobrenatural. E transfigurou-se diante deles, quem? Jesus, um homem, até então. E o seu rosto resplandeceu como o sol. E as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Vejam o que acontece com um homem em um monte. Uma manifestação sobrenatural que é testemunhada por esses discípulos. Então vejam que nós não estamos falando de um homem qualquer. Nós não estamos falando aqui de um profeta qualquer. Quem adora a Cristo não está adorando a um ídolo, porque nós estamos falando do único a qual o seu rosto resplandece como o sol. O único a qual as suas vestes se tornam brancas como a luz. E quem está testemunhando não são apenas os discípulos, também Moisés e Elias. Quando vivos, testemunharam de maravilhas realizadas por Deus, mas após a sua morte, eles surgem e vê o Cristo resplandecendo.
o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, se manifestando em carne, mas ao mesmo tempo expressando a sua autoridade e poder. Não está aqui acontecendo um milagre da ressurreição de Moisés e Elias como o ponto máximo da experiência. Não, o ponto máximo aqui é o verbo que se faz carne, em que Moisés e Elias, ainda que mortos para nós, na nossa experiência de vida, eles estão também admirados com o que está acontecendo. Porque diante de Deus sempre estaremos admirados e perplexos. A transformação do nosso corpo, ou a glorificação do nosso corpo, não fará com que as experiências com Deus sejam coisas pequenas, não. A experiência com Deus serão sempre maravilhas e maravilhas e maravilhas. Resultados que irão trazer perplexidade e admiração. Porque Deus é grande. E quando nós falamos que Deus é bom, é porque Ele é grandioso. Não é apenas porque Ele favorece aquilo que nós queremos. Não, essa expressão bom que nós utilizamos, muitas vezes, se configura pela ideia que temos de alguém que nos favorece quando queremos algo. Chamamos de bom quem faz algo de interessante para nós. Mas Deus é bom, significa que Ele é grandioso. Ele é soberano, Ele faz mais do que nós pensamos ou imaginamos. Então vejam bem, Pedro, apesar de assustado, reconhece a experiência como algo bom, porque ele vai dizer assim, versículo 4, e Pedro tomando a palavra disse a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui. Imagine só, primeiro ele está assustado com o que está acontecendo, pastor Lafayette, mas ele diz assim, Senhor, bom é estarmos aqui. Eu não sei como está o seu coração nessa manhã, mas eu não sei se você está pensando igual a mim, é bom estar aqui nessa manhã. Tem experiências que são fantásticas, e como é bom para mim estar aqui nessa manhã. Agora vejam bem, ele diz, se quiseres façamos 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Olhem, existem experiências que nós temos, que a gente fica com medo, mas gostaríamos de ter domínio daquilo. Por exemplo, saltar de paraquedas. Quem tem coragem aqui de saltar de paraquedas? Quem tem um pouco de medo? Pode levantar a mão. Dar grau em moto. Obrigado, filha. Quem já viu o pessoal dando grau em moto? Quem já viu? Quem já assistiu manobras radicais, assim, pessoalmente? Eu fui lá naquele, como é que chama? Beto Carreiro, e vi, assisti o Hot Wheels, né? Assim que se fala, Hot Wheels. E eles fazendo manobras com motos e com carros. Uma coisa é você assistir pela TV, e outra é você visualizar pessoalmente aquilo. É algo fantástico. Só que, dar salto mortais, né? Já viram aquelas pessoas dando salto mortais? Puh! Se alguém dissesse para mim, olha, faz isso que você consegue. Primeiro sentimento que eu teria é medo. Quando nós vamos treinar para possuir domínio dessa técnica, o primeiro sentimento é medo, porque nós não queremos morrer. Nós sabemos que aquilo pode nos machucar. Sabemos que o paraquedas pode quebrar e a gente se dá muito mal. Nós temos o medo da morte. Porém, isso não significa que não gostaríamos de possuir o domínio daquilo. Se tivéssemos a certeza de que nenhum mal iria acontecer, faríamos, arriscaríamos, mas não fazemos pela experiência que temos de que um prejuízo é possível. Então Pedro, ele fala assim, bom, apesar de assustado, ele fala, bom é estarmos aqui, eu quero me aprofundar nisso, eu quero compreender mais disso, e eu quero servir melhor para isso.
Vamos construir 3 tabernáculos aqui. Então, eles verão que Moisés e Elias de repente desaparecem e apenas está o Cristo ali. Estando ele ainda a falar, eis que a nuvem luminosa cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, a quem me comprazo, escutai-o. Preste atenção no Cristo. Não perca de vista o foco da sua experiência enquanto vivo. Não tenha medo. E isso é algo que eu gostaria de dizer para você que está aqui nessa manhã, ou que está nos acompanhando pelo Facebook. Na caminhada com Cristo haverá situações de medo. Aliás, para servir a Cristo, nós teremos a sensação de ameaças. Haverá pressão, conspiração contra a sua fé. Haverá situações que terão como objetivo te desanimar, te derrubar. O fato de você ser uma pessoa que está decidida a inclinar o seu coração para alguém que é bom, não significa que todas as pessoas te olharão com bons olhos. Muito pelo contrário, é possível até que elas queiram te chantagear por causa desse ideal. Fazer com que você fique psicologicamente presa a elas por causa da fé. E por você dizer ter Deus como o seu ideal de vida. Então vejam bem, Jesus ordena que por tempo determinado os discípulos não contem nada a ninguém, somente após aquele período. Ele vai dizer, olha, não conte nada. A ninguém. Versículo 9, vamos ler. E descendo eles do monte, Jesus ordenou, dizendo: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Então, após essa experiência, os discípulos passaram a contar o que aconteceu com eles no monte da transfiguração. Agora vejam bem, no versículo 10, diz assim: os seus discípulos interrogaram dizendo: por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? Eles perguntam, mas espera aí, falaram que Elias viria primeiro, antes da tua manifestação. Os doutores da lei ensinam que tu não pode ser o Messias, porque segundo a lei, Elias viria primeiro. Jesus não fala que não é verdade, que os doutores da lei estão equivocados. Ele não vai dizer assim, não é verdade que Elias não virá. Ele não nega isso. Ele não nega a validade da conclusão a respeito da vinda de Elias.
Mas ele vai explanar. E ele vai dizer o seguinte, que, na verdade, esse Elias virá e restaurará todas as coisas. Vamos ler? Versículo 11. E Jesus respondeu e disse-lhes, em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Então ele fala, olha, virá no futuro. Mas ele também vai dizer, mas vos digo que esse Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que ele falava de João Batista. Após Jesus dizer, ou explicar, não é Cristo quem está afirmando que é João Batista, os discípulos que compreendem que é João Batista. E o que isso tem a ver conosco? Observem que Jesus não fala de João Batista, ou de Elias, como apenas um sujeito na história. Esse Elias que ele está falando, parece que Jesus não está falando, olha, virá aquele mesmo Elias, aquele indivíduo que existiu há anos atrás, que vocês viram aqui, ele virá, porque é ele quem nós estamos esperando. Não. Porque os discípulos entenderam que Jesus estava se referindo a João Batista como o Elias. Então, esse Elias não se trata de uma pessoa específica, aquele Elias que existiu lá. Nesse momento, o nome Elias não surge como aquele indivíduo, mas como uma força ativa. Como um poder que irá compor esse Elias. O Elias aqui não toma apenas o caráter de nome específico, mas um nome genérico. É como se ele estivesse dizendo o seguinte, olha, aquele Elias já veio, para que se cumprisse também, veio um Elias, que na verdade não é o mesmo Elias, era uma outra pessoa, mas o poder de Elias, chamado João Batista. E mais, virão outros Elias, outras pessoas no poder de Elias, não Elias, porque o poder não é de Elias. Elias não pode fazer nada para obter esse poder. O poder de Deus, a qual Elias é esse embaixador, como Moisés é em relação às Sagradas Escrituras. Então vejam bem, todos nós recebemos uma missão. E eu disse alguns dias atrás, algumas semanas atrás, preguei sobre os pequeninos. A vocação dos pequeninos. Quem assistiu ou estava aqui, consegue ligar o que eu estou falando agora com o que eu disse da outra vez. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse. Porque a Bíblia aqui destaca a constante presença das testemunhas. Nós teremos aí, em todo o tempo e em toda a história, as Sagradas Escrituras como testemunha, ou como testemunho, e teremos também homens no poder de Elias.
comportamento. Apocalipse capítulo 11, do 1 a 14, diz assim: foi-me dado uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar, e os que nele adoram. É um povo específico que ele está falando ou a toda a humanidade? Ele está falando de toda a humanidade ou de um povo específico? Aos que nele adoram. Mede o templo de Deus. Continuando. E deixa o átrio que está fora do templo, e não meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhe quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estas têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. E tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, 40 vezes, ou quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e as vencerá e as matará. E jazerá o seu corpo morto na praça da grande cidade que, espiritualmente, se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos, e tribos, e línguas, e nações, verão seu corpo morto por 3 dias e meio, e não permitirão que o seu corpo morto seja posto em sepulcro. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre os pés, e caíram grande temor sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi cá. E subiram ao céu, e uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados, e deram glória ao Deus do céu. E passado o segundo ai, eis que o terceiro ai cedo virá. Só até aqui. Vejam bem, meus irmãos. Esse texto de Apocalipse, ele permite que você continue investigando. Mas muitas assimilações há um pouco com o que a gente leu, e com muitos outros trechos, e muitos outros fatos ocorridos nas Escrituras e nos nossos dias. E eu não tenho nenhuma intenção de concluir todo o assunto agora, mas vejam. Existem 3 grupos de pessoas na Terra. Ou sempre existiram 3 grupos de pessoas na história da humanidade, e que são narradas pelo próprio Deus. O grupo dos profanos decididos.
Quem são esses? Os ímpios, os malfeitores, aqueles que não querem saber de Deus, não porque eles estejam cegos involuntariamente, mas porque a sua cegueira é voluntária e eles estão inclinados para o mundo, eles estão mortos para o mundo, para Deus. E eles estão muito bem, obrigado, sentindo-se confortáveis e fazendo de tudo para mostrar que aqui é tudo o que tem. A nossa vida aqui é tudo o que tem. Então vejam bem, a esses você terá a missão de anunciar o Evangelho. Seja por meio da lei ou por meio dos profetas. Seja anunciando as Escrituras e também o seu comportamento. No livro de Timóteo, eu gostaria também de ler 1 Timóteo, capítulo 4. Todos acharam? Vai dizer, mas o Espírito expressamente diz, 1 Timóteo capítulo 4, que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Só até aqui. Vejam bem. Existe o grupo de ímpios profanos, que estarão realmente vivendo as suas vidas como bem entende. E eles se oporão à fé. Para eles, inclusive, seria bom que esse povo, que surge como embaixadores divinos, não existissem. Nós lemos ali, no livro de Apocalipse, uma revelação do que os ímpios sentem em relação aos verdadeiros embaixadores de Cristo. Eles ficam felizes que eles não existam, porque eles incomodam. A sua doutrina é um calo no meu sapato. Uma vez alguém postou lá, um rapaz aí que é um ateu, falando sobre a religião, e praticamente dizendo o seguinte, que aonde eles estão, o clima fica ruim, por causa da sua fé. E na história houve também homens e espíritos que se manifestaram dizendo que havia um povo que atrapalhava, isso dito nos oráculos, hein? Um povo que atrapalhava que os videntes conseguissem fazer suas adivinhações. E por causa disso, o imperador mandou praticamente matar os cristãos. Ou impedir a prática de culto. Ele fez, inclusive, com que sua esposa e sua filha abjurassem a sua fé. Por entender que esse povo, essa fé, essa crença, na verdade, eram como se fosse uma seita que impedia a evolução da sociedade. Então, quando falamos de oposição ao cristianismo, à moral cristã, nós não estamos falando apenas de pessoas, mas de um espírito que está por trás de tudo isso. E Paulo deixa bem claro que ele não está querendo arrumar briga com ninguém, ele não está querendo xingar ninguém, ele não está querendo insultar as pessoas, ele apenas está deixando bem nítido que não se trata
de uma invenção dele. Olha o que ele diz: mas o Espírito aqui com letra maiúscula, expressamente diz, não é Paulo diz, não é Paulo está construindo, não é Paulo dizendo para Timóteo, é Paulo dizendo para Timóteo o que o Espírito diz. Que além desse grupo dos ímpios, que por sinal você não deve pensar que tu tem a missão de bajular essas pessoas, porque nós vivemos em uma época que dá a entender, quando ouço algumas pessoas falando, que precisamos nos submeter ou tratar os ímpios como se fosse o nosso júri. Olha, nós temos que tomar cuidado com as pessoas que são de fora, porque é uma espécie de The Voice. Você é cristão? Então, evite qualquer tipo de atrito, evite qualquer possibilidade dele te olhar com maus olhos. Espera aí, não é assim não, vai devagar. É claro que a Bíblia diz que nós temos que ter testemunho para com os de fora, no sentido de você não dever nada a ninguém. No sentido de seu comportamento não ser algo que realmente valide uma acusação. Mas daí a você achar que tem que tratar os ímpios por causa da missão que você recebeu, como se fossem eles os responsáveis por validar a sua vida, é outra coisa. É bem diferente. Dando a entender que eles têm poder de criar uma pressão psicológica em você, para que tu nunca tenha direito de requerer seus direitos, de agir como um cidadão. Não, você é cristão, mas é um cidadão que paga impostos, que vive como todos os outros, que não tem privilégios por ser cristão, mas que, diante das necessidades tua e dos seus direitos, você se colocará com firmeza. Aquele texto que a Bíblia diz, se alguém te bater a face esquerda, te dê a direita, ou o contrário, precisa ser bem interpretado. Porque do jeito que as pessoas falam, parece que é o seguinte: olha, se o teu patrão não te pagar um salário, o teu primeiro salário, se ele estiver atrasado, você chega para ele e diz o seguinte: ó, não precisa pagar o segundo, não. É isso que você tem que fazer? Você faz isso? Alguém já fez isso aqui? Alguém que está nas redes sociais nos assistindo, já fez isso? Com certeza não, né? Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. O cristão não deve pensar que ele está no mundo como se fosse aqueles cantores, os calouros, né? Que estão ali apresentando sua arte para ser aprovado pelos membros da bancada, e esses membros da bancada são os que não são cristãos. Não é isso? Esquece isso. Dando a entender que você precisa se moldar ao pensamento de cada um deles. Opa, calma. Não é assim? Não foi isso que Jesus nos ensinou. Nós temos um norte, Cristo. Isso não significa que o cristão viverá em debate, em confusão, arrumando encrenca, agindo e reagindo como um encrenqueiro. Não, também não é isso. Mas não pense que o seu testemunho precisa ser moldado e está sempre dentro dos critérios de alguém que não é cristão. Também não deve ser assim. Há pessoas que têm uma certa... veneram alguém que está em uma classe social superior. Então a essas pessoas nós devemos dar testemunho e evitar qualquer tipo... Olha, eles podem falar o que quiser, mas você não, fique sempre quietinho, em silêncio. Aceite tudo. Bom, se você tiver que aceitar tudo, você vai negar a fé, essa é a verdade. Então, primeira coisa que o cristão precisa entender, ele não foi colocado para ser aprovado pelos ímpios. A Bíblia até diz o contrário no Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios,
não se detém na roda dos escarnecedores, no caminho dos pecadores, e não se detém nas rodas, ou na roda dos escarnecedores. Ou seja, ela separa e fala, você tem um prazer, é a lei do Senhor. É nela que você precisa meditar de dia e de noite. Ela é o teu norte. Então vejam bem. Existe um outro grupo que a Bíblia narra e deixa bem claro que é o grupo dos apóstatas. Quem são esses? Aqueles que conhecem as Escrituras. Aqueles que acessam. Mas que se afastam. E não é porque eles não sabem, não é porque eles estão equivocados. Não. Existe o grupo que a Bíblia fala que o Espírito está revelando para Paulo. Um grupo de pessoas que terão suas mentes cauterizadas. Ele não quer enxergar de forma diferente. Ele sabe que existe a possibilidade de estar errado. Mas são agentes de Satanás mesmo. Apóstata não é alguém que simplesmente fala uma heresia, eu já disse isso, mas é alguém que tem a heresia como a sua ferramenta de contradição. Apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e à doutrina de demônios. Vejam que Paulo não está falando de um grupo de pessoas que se organiza apenas. Ele está falando da influência espiritual, que dominará a mente dessas pessoas que se afastam, que irão negar as Escrituras, que incentivarão a alterar alguma coisa lá, para transformar o mundo mais fácil, ou até mesmo para viverem confortavelmente junto ao grupo dos ímpios. Eles têm facilidade de atacar a igreja, de denunciar os erros da igreja, mas não é com a mesma disposição que falarão dos ímpios em seus pecados. E quando eles estiverem atacando a igreja, dará a entender que eles são uma espécie de seres diferentes, de limpos, quando na verdade eles estão criando doutrinas de demônios, dando ouvidos a doutrinas de demônios. Então vejam bem, espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Falam mentira, tendo sua mente cauterizada, a sua consciência está totalmente cauterizada. Agora existe um outro grupo. Então nós temos o grupo dos ímpios, o grupo dos apóstatas, e um outro grupo, que esse sim a Bíblia fala que a ele você deve dar exemplo. Com esse grupo você deve se comprometer, porque foi isso que aconteceu com Moisés e com Elias. Versículo capítulo 4 de 1 Timóteo, versículo 10. Porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Versículo 11. Manda estas coisas e ensina-as. Versículo 12. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza. Veja que a Bíblia, Paulo está dizendo bem claro aqui. Existe um grupo que eles estão atentos
ao que estão ouvindo da Bíblia e às pessoas que se comportam como agentes de Deus. Você não deve dever nada para ninguém de fora. E também estar atento à apostasia. Mas tem um grupo que você está comprometido, e isso foi ordenança divina, ser exemplo dos fiéis. Aqueles que têm interesse, aqueles que amam, que às vezes não sabem exatamente o que fazer. Mas a esses, Deus te colocou como referência. Para eles, para esse grupo, o que você lê interessa, a verdade esclarecida interessa. Para este grupo, o seu comportamento, as suas renúncias, a sua comunhão com Cristo interessa. E eu digo uma coisa para vocês, nós vivemos em épocas em que a gente dizia para pessoas que congregavam longe, olha, você não tem uma igreja mais perto da sua casa? Né? Vai lá. Porque parece que a história da igreja era outra. Mas entramos em um tempo que o caminho tem que ser diferente, oposto. Olha, se você encontrar uma igreja, um pastor, um povo de Deus, se estiver na direita, atravesse e vai para a esquerda. Se estiver no leste, atravesse e vai congregar no oeste. Se estiver no sul, atravesse e vai congregar no norte. Se houver um povo lá longe e você perceber que por aqui não está, se aproxime daquele povo lá distante, porque o mundo jaz no maligno e a apostasia está aí. Aproxime-se dos fiéis. E é interessante que no versículo 14, Paulo fala com Timóteo como quem deixa latente a presença metafísica atuante nesse povo. Não desprezes o dom que há em ti, a qual foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbítero. Vejam bem, não é a mão do presbítero, não é a mão do pastor que é cheia de poder em si, mas é como se ele estivesse dizendo, olha, existe um dom que foi dado a você, e o canal pelo qual esse dom veio, dado por Deus, foram os presbíteros validados por mim, por Deus, foram os homens de Deus, foram uma espécie de Moisés e Elias, as testemunhas constantes na terra. Então, meus irmãos, o que Paulo está dizendo para Timóteo é o mesmo que ele diria para mim e para você aqui. É tempo de levantarmos e entender qual é a nossa missão aqui na terra. Que recebemos uma ordenança que é de ser exemplo aos fiéis. O que Jesus disse para Pedro, após perguntar para ele, tu me amas? Tu me amas e tu me amas? Pedro ficou triste por causa da traição há tempos atrás, e Jesus veio dizer o que para ele? Apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. E nós não podemos esquecer que há sim uma grande atmosfera espiritual operante em nossa vida aqui na terra, durante o período de nossas vidas aqui na terra. Os fiéis também são alvos de demônio. Lembra de Jó? Vejam que
a primeira narrativa que nós temos a respeito da vida de Jó não é de algo que acontece na terra, é do que acontece no céu. Ou, pelo menos, numa dimensão superior a essa. Quando o demônio chega para Deus e diz: não, permita que ele sofra, para ver se ele não nega. Jó era um exemplo. Mas o que Satanás está dizendo é o seguinte: não. Deixa que ele padeça, para ver se ele não nega isso. Permita com que ele passe tribulações, angústias e perseguições, para você ver se ele não vai negar e vai mudar. É claro que Deus sabe de todas as coisas, mas eu e você não sabemos de todas as coisas. Então precisamos contar com o testemunho de Jó, com a perseverança de Jó. Assim como nós necessitamos ainda hoje, com a perseverança uns dos outros, com a colaboração para que a mensagem do Evangelho seja anunciada, mas principalmente para que os fiéis mantenham-se firmes. Eu tenho 2 filhos, e a Bíblia diz: ensina o teu filho no caminho que deve andar, para que quando for mais tarde, eles não se desviem dele. Não é só ensine a palavra, não é só ensine o que está escrito, mas ensine com a sua vida. Isso não quer dizer que no futuro eles nunca irão sair da igreja, que isso está impossibilitado como causa. Não, é possível, é. Mas eles saberão o caminho. Eles conhecerão. E como uma promessa, eles não se desviarão deles. Eles não estarão perdidos. Como o filho pródigo. Como aquela passagem daquele, provavelmente jovem, seguiu o seu caminho. Mas lá na frente ele lembrou, porque a sua memória guardava conteúdos de alguém que foi exemplo para ele. Que Deus nos ajude a ser essa igreja. Que Deus nos ajude a sermos esse povo. Que Deus nos ajude a voltarmos à ativa em função de ser exemplo aos fiéis. Quando a Bíblia diz: ai daqueles pelo qual o escândalo entra, não é porque, olha, se o mundo te vê, não dê escândalo para que o mundo não te reprove. O mundo irá te reprovar de qualquer jeito. Talvez te odiará, irá te criticar de qualquer jeito, mas irá te odiar muito mais se você for um cristão verdadeiro. Agora, os fiéis, esse Deus trata como pedra preciosa. Eu não estou falando qualquer crente, porque eu não conheço quem são as pessoas, não conheço o coração e a alma delas, mas existe entre elas os fiéis. E bom é que você se ocupe em ser exemplo para elas, para eles, porque eles são chamados de noiva de Cristo. Noiva, corpo preparado e cuidado pelo próprio Deus. Vamos ficar em pé.